Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu não vou falar em português, mas no começo eu sei que o Pedro ele quer que eu pregue em português um dia. O pai da Ana também, muito ele quer. Talvez ele está assistindo, mas talvez mais em frente eu vou falar em português. Mas é uma honra para estar aqui com vocês. Eu estou animado para compartilhar alguma coisa com vocês. Eu sei que Deus me deu alguma coisa para ministrar para vocês e para mim também. Amém. Então, eu vou trocar agora para inglês. So Pedro said, my name is John. Então Pedro já falou, meu nome é John. This is my beautiful wife, Ana. Essa é a minha esposa, Ana. Linda! Você precisa falar. Tá bom. Sometimes people don't know, but my full name is actually Jonathan. Muitas pessoas não sabem, mas meu nome completo, na verdade, é Jonathan. Okay, some people, I don't know why they are a little shocked by that. Algumas pessoas ficam meio chocadas quando eu falo isso, mas... But as Pedro said, we were pastors in Canada for 3 years. Como o pastor Pedro mencionou, a gente foi pastor, né, no Canadá por 3, 4 anos. In the great white freezing north. Naquele país congelante. Who here has been to Canada? Alguém já visitou o Canadá? Conhece? Wow. Alguns. Nice. It's cold. É frio, gente. Tá muito frio. Tá muito frio lá. But here is way too hot. Mas aqui é muito quente, na verdade. Okay. I can't stand the super hot or the super cold. Eu não aguento esse calor tão grande e também o frio também é demais. We have an amazing little boy. He's 4 years old. A gente tem um filho pequeno de 4 anos. So em português a gente fala Eli, mas em inglês Eli. So você pode falar. Pode chamar ele de Eli ou Eli, que ele sabe que é ele. Ele entende. He's in the process of learning 2 languages. Ele está aprendendo 2 línguas ao mesmo tempo. So if any of you've talked to him, he probably starts a sentence in Portuguese. Se você falar com ele, ele começa uma frase em português e termina em inglês ou vice-versa. So he's got this. Então a cabecinha dele, coitada, confuso. But I have a word tonight that I Tem feel uma like God's really palavra, shared on my heart. uma palavra que Deus colocou no meu coração para vocês hoje. As Pastor Pedro was saying, Como o pastor Pedro falou, we're going through a series called Não Durma com Dalila. Dalila. A gente está passando por uma série chamada Não Durma com Dalila. Okay, so look to your neighbor and say, don't sleep with Então olha para o seu vizinho aí e fala, não durma com Dalila. She's gross. Ela é nojenta. Now look and say to your neighbor in English. Agora fala em inglês pro seu vizinho. Don't sleep with Delilah. Okay, let's open our Bibles. Who brought our Bible? Quem trouxe sua Bíblia aí? Sua Bíblia física, sua Bíblia mesmo? Okay, who brought Quem trouxe o celular? their physical Bible? Eu perguntei antes dele falar, desculpa. Anna goes ahead of me. Falou antes dele, perdão. So we're going to open to 2 Samuel chapter 11. Nós vamos abrir em 2 Samuel capítulo 11. So we've been talking about different characters in the Bible A gente falou de alguns personagens bíblicos in terms of sexuality. Nessa área da sexualidade. This almost taboo topic that we talk about in the church. Esse tópico que às vezes é tratado como tabu. Okay, a lot of people get a little cringy. You know that Algumas word? pessoas elas ficam um pouco cringy. Okay. Você conhece essa palavra, né? Conhece cringe. É, cringe. Talvez. Meio esquisitas a respeito. But it's a topic that needs to be talked Mas about. é um tópico que precisa ser falado. It's something that we need to be more open about. Precisamos ser mais abertos sobre essa área. I know in my life being a man, Eu sei que na minha vida como homem, I've struggled with things. eu passei por diversas situações. And one of the hardest things is to be open about E it. a coisa mais difícil dessa área é você se abrir com alguém sobre ela. But that's where we find the most strength in this. Mas é nesse lugar de abertura que você é forte. And I know that today and forward you can find victory in this area. Então eu creio que você pode encontrar vitória a partir de hoje para sua vida. So I want to read 2 Samuel. Então nós vamos 11. ler 2 Samuel capítulo 11. Quem quer que eu leia em português para vocês? Quem quer? Todo mundo. Okay. Todo mundo. Vamos. Tá. A gente vai começar no versículo 1.
Tá bom. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Você está rindo? Sorry. Você quer ler? Não. Não? Tá bom. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliá, e mulher de Urias. Urias? O Hitita. Hitita. Você quer ler? Não. Pode continuar. Continuar. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar de impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois de viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel, de Judá, repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém. Mas, no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o abrigou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias. O Hitita? Urias o Hitita. É difícil. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha. E agora em versículo 22, o mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os ficheiros atiram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. Morreu também o teu servo Urias, o Hitita. E versículo 26, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado
o luto, Davi mandou que o trouxessem para o palácio. Ele se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Foi longe. Vamos orar. Jesus, I thank you for this night. Senhor, obrigado por essa noite. God, I thank you that you are here in this room. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. God, I pray that you would just work in each one of our hearts tonight. Senhor, que o Senhor fale a cada coração aqui. God, that we be able to recognize what you have for us tonight. Que nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor tem para nós hoje. God, throughout these last few weeks, we've been talking about sexuality. Nessas últimas semanas que a gente tem falado sobre essa área de sexualidade. God, I pray that this would be an area that each and every one in this room would gain victory. Que nessa área, Senhor, cada um de nós possa continuar alcançando vitória. God, I know that there are probably here that are struggling in this area. Nós sabemos que talvez há pessoas aqui que estejam passando por lutas nessa área. In fact, there's probably most of us that have times that are difficult through temptation and trials. Na verdade, a maioria de nós aqui é provável que esteja passando por talvez um momento difícil de tentação e de dificuldade. But I pray, God, that you would transform our hearts from the inside out. Mas nós oramos que o Senhor transforme o nosso coração de dentro para fora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So I have a question for you guys. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Okay, have you ever been in a situation where you felt like you should do something, Você já esteve em uma situação que você sabia que você devia fazer alguma coisa? but you thought maybe there's something else that I could do? Mas aí você substitui esse pensamento por, talvez tenha outra coisa que eu preciso fazer. Okay, you knew that, okay, I should do this, Sabia, eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso. but there's all these other options. Oh, maybe I could do this Mas or há that. tantas outras opções que eu posso fazer. Today I was at home, Hoje eu estava em casa and my wife came over to me, and I was about to wash the dishes. e minha like a good esposa husband. me falou, né, eu ia lavar a louça como eu sempre faço. And she looked at me, and there was a pile of clean dishes. E ela olhou para mim e tem uma pilha de louça limpa, seca. In my mind, I think, well, I'm just going to wash the dishes and keep piling it up. Na minha mente eu vou lavar a louça e vou continuar empilhando em cima da outra que está ali, né? Okay, but she looks at me and Mas says, ela olha para mim e disse, no, you should put those away não, first. primeiro, né, você deveria guardar essa louça antes. My wife is very wise, Minha esposa é muito sábia, because she knows that if I don't put that away, porque ela sabe que se eu não colocar isso, she's going to have to put it eu, Ana, no caso, vou ter que fazer, né? away. Okay? So she told me I should do Ela that. falou, né, você deveria fazer isso. I actually think she ended up doing it anyway. Eu acabei fazendo, Ana, acabei fazendo de qualquer jeito. But there's moments that we feel like we should do something. Mas há momentos em que a gente sente isso, que eu devo fazer algo. Like those times when your car is running very low on gas. Sabe aqueles momentos em que seu carro está com pouca gasolina? Okay, when you know that I don't know if I can even make it to the gas Não station. sei nem se eu consigo chegar no posto. I should have put gas in it a few days Devia ter ago. colocado gasolina uns dias atrás. Who here has already run out of gas? Quem aqui já ficou sem gasolina? Yes, I've done it a couple times. Eu já fiz isso algumas vezes. So the truth is, we have moments like this every single day, A verdade é que nós temos momentos assim todos os dias. where we know we should do something, but we choose to do something Nós else. sabemos que nós deveríamos fazer isso, mas nós escolhemos fazer outra coisa. Maybe you're in school and you have homework to do. Talvez você está estudando e você tem um monte de tarefa, escola para fazer. Instead, you go and watch 3 hours of Netflix. Mas ao invés de estudar, que é o que você deveria fazer, você vai assistir Netflix por 3 horas. Okay, maybe your credit card bill is starting to. Talvez a sua conta, né, do seu cartão de crédito já está ali no limite. Okay, instead of paying it off, E ao invés de você pagar, você vai lá e compra mais um monte de coisa no cartão. okay. So maybe you feel like, oh, I should go to the gym. Talvez você sinta, eu deveria ir na academia. Okay, but how many know that that's a very hard decision? Mas quantos sabem que é uma decisão difícil ir na academia? Okay, so we have many decisions and opportunities like this every single Temos day. muitas decisões assim, oportunidades. I believe that when we enter into a relationship with God, He changes this. E eu creio que quando a gente entra em um relacionamento com Jesus, Ele muda isso em nós. So before our relationship with God, we Então, have all antes- these possibilities. Antes a gente tinha todas essas possibilidades, né? Antes do relacionamento com Cristo. But when we enter into a relationship, He brings one way to us. Mas quando nós entramos em um relacionamento com Ele, Ele nos dá um caminho. Okay, He shows us what we're supposed to do on a daily basis. Ele nos mostra o que nós devemos fazer diariamente. And so I want to share with you today the things that we should do. Então eu quero falar com vocês essa noite sobre coisas que nós devemos fazer.
Okay, it's a simple word, but there's a lot of times we choose other things than what we should do. É uma palavra simples, mas muitas vezes a gente escolhe as outras coisas ao invés do que nós deveríamos fazer. So I want to share with you today 3 results Então eu quero falar com vocês hoje sobre 3 resultados that occur when we place when we replace our should moments A gente vai falar sobre 3 resultados, coisas que acontecem quando a gente substitui o que nós deveríamos fazer for our could moments or the possibilities. pelas possibilidades, por aquilo que é confortável ou cômodo. So looking back at this passage, Então vamos olhar de novo para essa passagem. we see the story of David falling into adultery. Nós vemos a história de Davi caindo em adultério. So David was an amazing king. Davi, ele era um rei maravilhoso. From a very young age, he was chosen to be king. Desde uma idade muito nova, ele foi escolhido para ser rei. For those who know the story of David, Para aqueles que conhecem a história de Davi, he was very young. He was the youngest of 7 brothers. sabem que ele é o mais novo dos seus irmãos. And he was the one that was chosen last E ele foi escolhido to be the king, para ser o rei. as the prophet went through each of the brothers before him. Quando Samuel passou por cada um dos irmãos, Davi foi escolhido. So after being anointed at a young age Depois de ser ungido nessa idade tão jovem, tão novo, to be king one day, para ser rei um dia, he went on to do some amazing things. ele fez coisas grandes. He defeated Goliath. Ele venceu Golias. Okay? He defeated a lion and a bear. Ele lutou contra um leão, contra um urso. And he started to gain a reputation, E ele ganhou uma reputação, especially as he came under Saul, the current king's leadership. especialmente ao estar debaixo de Saul, o rei que era naquele momento. He started to get a reputation for being a warrior and being very strong in this area. Ele ganhou essa reputação de guerreiro, né, no meio dos israelitas. Okay, they would say Saul has killed his thousands and David his 10,000. Eles diziam, né, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Okay, and so he was a very strong leader. Então, ele era um líder muito forte. He went on to be the leader over one of the tribes, Ele Judah, virou o líder primeiro de uma tribo somente, and then later was placed king over all of Israel. depois assumiu o trono de Israel todo. Okay, and the Bible says that the Lord gave David victory everywhere he went. E a Bíblia diz que o Senhor deu vitória a Davi em todas as áreas da sua vida. Okay, he was victorious, Ele era vitorioso. and he was an established, feared king. Ele era um rei estabelecido, um rei temido. So at this point in the story, he's reached a climax in his life. Então, nesse ponto da história, ele assumiu como que um clímax na sua história, um ápice. He's reached a place where he's gone through many, many wars and battles. Ele passou por lutas e muitas batalhas e guerras. And he has gained victory over many different nations and peoples. Ele conquistou muitas pessoas, ele conquistou muito terreno, muita terra também e venceu todas essas batalhas. And so he has reached this level of almost a sense of arrival. Ele quase que chegou nesse lugar em que ele sentia como, eu cheguei aqui, no lugar em que eu deveria estar. And so he steps into this situation feeling like he's the man. Então ele entra nessa situação se achando o homem, o poderoso. So I want to start with my first point. Então eu quero começar já com o meu primeiro ponto. So, as I said, I want to talk about 3 ways that we replace the should moments that we should do. Eu vou falar sobre essas 3 coisas que acontecem quando a gente faz essa escolha pelo confortável ao invés do que é o nosso dever, o que a gente deveria fazer. So, the first thing Então a primeira coisa is that it results in relinquishing responsibility and discipline. quando nós fazemos isso, nós estamos renunciando às nossas responsabilidades e disciplina. So, looking back to the story, Então olha de novo para a história comigo. I hope you understood when I was reading. Espero que você tenha entendido enquanto eu li essa história, né? So, at the beginning of the story, it talks about how David was supposed to be at war. Então no início da história a gente lê que Davi era para ele estar em um lugar de batalha, era para ele estar na guerra. So, at that time, the kings would go to war with their army. No tempo em que os reis iam para a guerra com os seus guerreiros, com o seu exército, But instead, he decides to stay home in his palace and relax. mas ao invés disso, Davi se coloca no seu palácio para relaxar. So he decides to do something that he shouldn't do. Então ele decide fazer algo que ele não deveria fazer. He had reached a level in his life where he felt like he deserved it. Ele chegou no momento da sua vida em que ele se achava que ele merecia, Everything in his life was good. que todas as coisas estavam boas na sua vida. He was established, he was victorious. Ele estava estabelecido, ele era vitorioso ao seu redor.
And so he made this decision to send off his army and he would stay back. Então ele fez essa decisão de enviar o seu exército, mas de ficar ali no palácio. And so he relinquished this responsibility that he had to go to war. Então ele renunciou a uma responsabilidade que era dele, que é a da batalha. Ele renuncia esse lugar de guerreiro. And so when we relinquish responsibility, it results in idleness or laziness. Então quando a gente faz isso, isso se torna uma preguiça. So we have responsibilities in our life and we just push them away. Quando nós temos responsabilidades em nossas vidas, we're going to step back into a state of idleness. a gente não cumpre essas responsabilidades, nós nos colocamos num lugar de preguiça espiritual. So he was doing something that he shouldn't been doing. Ele deveria estar fazendo algo que ele deveria estar em um lugar e ele não estava ali. And another thing to add to it, he had no accountability around him. E uma coisa para adicionar aqui é que ele não tinha nenhuma pessoa do qual ele tinha que compartilhar o seu coração, ele tinha com quem contar. So he had sent the army away and there was no one around him to keep him accountable. Ele enviou seu exército e ali com ele não ficou ninguém. And so the possibilities for him were endless. Então as possibilidades para ele, elas eram infinitas. He was a powerful king. Ele era um rei poderoso numa posição de autoridade. So he could do whatever he wanted. E ele poderia fazer o que ele quisesse ali. And so I have a question for you guys. Então eu tenho uma pergunta para você. What are some areas of responsibility and discipline Quais são algumas áreas de responsabilidade e disciplina that you can be honest in, que você, sendo honesto com você mesmo agora, where you feel lazy, que você sente essa preguiça, where you've relinquished responsibility? em que você já renunciou suas responsabilidades? Think about that for a sec. Pense nisso um minuto. Okay? We all have these moments Todos nós temos esses momentos where we relinquish responsibility. em que nós abandonamos as nossas responsabilidades. We know what we should be doing, Sabemos o que deveríamos estar fazendo, but we choose to do something else mas instead. escolhemos fazer outra coisa. So, this year, the theme of this year Então o tema desse ano is realign. é de realinhamento, né? Realinhe. God is realigning things in our lives. Deus está realinhando coisas em nosso coração. And I think he's wanting to bring these areas of responsibility back. Então ele está querendo trazer essas áreas de responsabilidade de novo à tona. Okay, so again, David felt at the top of his game. Então Davi se achava num lugar, né, no máximo ali, no topo do mundo. Okay, and it's at the height of our lives that sometimes things come crashing down. E é nesse lugar de sucesso que muitas vezes as coisas vão para baixo. And it's sometimes in those moments when we feel our best that we do things we shouldn't do. É nesses momentos que a gente se sente no melhor lugar possível em que a gente cai. We feel like we deserve a break. Nós sentimos que nós merecemos um descanso. We feel like we can get away with something or we deserve something. A gente pensa isso, eu mereço aquilo. Não tem problema eu fazer isso por causa da minha autoridade. Desculpa. And this is when temptation comes, E é nesse momento que a tentação vem. when we're not on guard. Quando nós não estamos posicionados, vigiando. Because it's easy to be on guard when we're fighting. Quando nós estamos lutando, é fácil a gente vigiar. It's easy to resist things when we're in the middle of a battle. É fácil resistir quando está no meio de uma batalha ou uma guerra. But when we're not in a battle, it's easy to let our guard down. Mas quando a gente não está em batalha e guerra, a gente abaixa as nossas armas. And so maybe today you're not in any sort of lifestyle of sin, Talvez hoje você está aqui e você não está tendo essa vivência no pecado. but it's in these moments that gives the enemy an opportunity to wait for your guard to come down. Mas é nesses momentos em que você está sem a sua armadura, né, você não está vigiando ou preparado, em que o inimigo pode vir te tentar. Maybe you feel strong when you're on your computer. Talvez você se sente forte ali diante do seu computador. Maybe you feel strong when you're with your boyfriend or girlfriend. Talvez você se sente forte ali com o seu namorado ou sua namorada. But sometimes it only takes one moment of weakness Mas às vezes é um momento de fraqueza for everything to come crashing para down. que tudo se rompa, tudo caia. But it doesn't have to be like this. Não precisa ser assim. It's when we're in our strongest moments É nos momentos em que a gente está mais forte that we need to continue pursuing que God. nós precisamos continuar indo atrás do Senhor. That we need to keep pushing further and further in our Nós precisamos relationship with continuar Him. buscando a Ele, buscando a Ele. That we need to get on our face and pray and read our Bible. Nós precisamos orar, nos ajoelhar diante dele, ler a nossa Bíblia. It's because in those moments when we lay our guard down, Que é nesses momentos em que a gente abaixa a nossa armadura, a nossa guarda. we're vulnerable. Estamos vulneráveis. So in 1 Peter, Então em 1 Pedro, it says, diz assim:
Estejam alertas e Estejam alertas. Você está lendo, desculpa. vigiem. Preciso de tradução. Vigiem. Vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Say it in English. So David stays home and he rests. Então Davi ele fica em casa e descansa. David rejected or neglected his responsibility. Davi negligenciou sua responsabilidade como rei. So it's in this part of the story that he goes for a walk. Então é nesse tempo aí, nesse momento da história em que ele vai caminhar. Okay, he gets up from a nap, Ele acorda da sua soneca, decides to go for a little walk in his nice palace. decide andar pelo seu palácio. He has no accountability around him. Não tem ninguém perto dele. He can do whatever he wants. Ele pode fazer o que ele quiser. And way off in the distance, E aí lá longe, I don't know how long far it was, não sei tão longe, quanto longe era mesmo. he sees a woman bathing. Ele vê uma mulher tomando banho. And now comes the most crucial moment of his story. E aí é o momento mais crucial da sua história. David had the choice in that moment to do what he should do, Naquele momento, Davi poderia escolher fazer o seu dever, or he could start to seek after what he could do and the possibility. ou ele poderia ir para as outras possibilidades, para o seu conforto, certo? Para aquilo que era cômodo. So he should have run away. Ele deveria ter feito o quê? Fugido. He should have seen that and run the other direction. Ele deveria ter visto aquilo e saído correndo. And he should have actually come to his senses in that moment. Naquele momento ele deveria voltar a si, cair em si. And he should have actually prepared himself to go out to the battle. Ele deveria, na verdade, perceber, eu não deveria estar aqui, deveria estar na batalha. He should have realized that he wasn't in the right place. Ele deveria perceber que se ele estivesse no lugar certo, And he should have gone back to the battle. eu já falei isso, desculpa. Ele deveria estar na batalha, ele deveria ter saído desse lugar do palácio e ter estado na batalha, que era o lugar onde ele deveria estar. But instead he chooses to go after this curiosity. Ao invés disso, ele olha para esse momento e ele fica curioso com aquilo. And it is in this moment that he enters into sin. E é nesse momento em que ele peca, Because he starts pursuing it. porque ele começa a buscar o pecado. Okay, so how many of us have struggled in areas, Então, quantos de nós já lutamos em áreas, even talking about sexual immorality, até falando dessa área sexual mesmo, where we've fallen into things simply because of a lack of discipline? porque nós caímos muitas vezes simplesmente por uma falta de disciplina. Okay, God wants us to be disciplined. Deus quer que nós sejamos disciplinados. He wants us to be responsible. Ele quer que nós sejamos responsáveis. Maybe we feel like we're at the top of our game right now. Talvez nós temos esse sentimento de que nós estamos no topo, por cima de tudo. So we think that, oh, I can stop reading my Bible every day. Então nós sentimos que, tudo bem, eu não leio minha Bíblia todos os dias. I can stop going to small group. Eu não preciso tanto da célula, I'm assim. good. Eu estou bem. I can stop going to church every week. Não preciso ir na igreja também toda semana. And we start to make these little decisions that start to bring our guard down. Nós fazemos essas decisões pequenas, mas essas decisões são como abaixar nossa guarda. And we stop strengthening our relationship in God. E nós paramos de fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. So it is moving on in this point of the story Nesse ponto da história, that we see David starting to pursue this ungodly opportunity. nós vemos Davi atravessando essa oportunidade que não era divina, não era de Deus, mas ele toma essa oportunidade e ele entra por essa porta. Okay, so the first point, Então, o primeiro ponto, when we don't do what we should, quando nós não fazemos o que deveríamos fazer, it relinquishes é como responsibility, renunciar nossa responsabilidade e disciplina. discipline. The second point, O segundo ponto, it affects your relationship with God and others. afeta o nosso relacionamento com Deus e com outros também. Okay, it's in these moments when we start to see self-trust enter our hearts. É nesses momentos em que a gente começa a ver autoconfiança entrar. So David notices this woman bathing. Então Davi percebe essa mulher se banhando, He should have ran the other way. deveria correr para o outro lado, He should have got on his horse and gone to battle. deveria ter subido no cavalo e ido para a batalha, He should have been doing what he was supposed to do. deveria estar fazendo outra coisa, não aquilo. And so
David starts to pursue this woman. Então ele começa a buscar essa mulher. And the Bible says that someone responds to David after he asks who this woman is. Então a Bíblia também ela fala a resposta de alguém depois de Davi perguntar sobre essa mulher, fazer essa pergunta, quem é essa mulher? Okay, so first of all, he shouldn't have asked who this woman Então, was. primeiro ele nem deveria ter perguntado quem era essa mulher, Okay, but he asked anyways. mas ele perguntou de qualquer forma. And it's interesting because in the English and Portuguese translations, É engraçado porque nas traduções, tanto no português quanto no inglês, there's a few of them that the person that responds to David, a gente vê que a pessoa que responde a Davi, they respond with a question. eles respondem com uma pergunta. So the person or the people say, Então essa pessoa ela responde assim, in verse 3, no versículo 3. it says, E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, não esta Batseba, filha de Eliá, e mulher de Urias, o Heteu? So they ask with a question. Então eles respondem com uma pergunta. This is a profound moment Esse é um momento profundo. because now he has a choice. Agora ele tem uma resposta, And in the question, uma escolha. in this question, it's almost a warning to David. É como se dentro dessa pergunta que essa pessoa faz a respeito de Batseba, falando quem ela é como se fosse um chamado a Davi. Presta atenção. Because they say, isn't this Bathsheba, the wife of Uriah? Porque eles falam, não é essa Batseba, a esposa de Urias? So they know that this is wrong. Então eles sabem que essa pessoa que respondeu sabia que era errado. So in that moment, David should have walked away again. Então outra oportunidade para Davi sair fora. But instead, he tells them to go and get her and bring her to him. Mas ao invés disso ele fala, vai lá buscar ela para mim. And they bring her to him. E aí ela é trazida até a sua presença. And so now he starts to involve her in his sin. Agora ele começa a envolver essa mulher também no seu pecado. And we don't know exactly if Bathsheba was willing or unwilling. Não sabemos exatamente se Batseba ela queria estar ali ou não. Some people think that it was almost rape. Algumas pessoas acreditam que foi quase um estupro. Okay, others think that maybe it was a willing act that she kind of just went along with the king. Outros acham que ela meio que participou junto But naquele either way, momento. David pulled her into De this. qualquer forma, Davi é o responsável por ter trazido ela. So it affects relationships. Então afeta relacionamentos. It affects your relationship with God, Afeta o relacionamento com Deus primeiro, and it affects your relationship with others. afeta o relacionamento uns com os outros. And so David gets this woman brought to her. Então Davi traz essa mulher para si. And in that moment, again, he has another chance to do what he should do. E é mais uma oportunidade que ele tem de fazer o que ele deveria ter feito desde o início. And so you see through David, this story, there's so many opportunities Então, for him há muitas oportunidades nessa história that he can do what he should do. para que ele pudesse voltar e fazer o correto, fazer o que ele deveria estar fazendo. That he should just walk away. Ele deveria sair daquele lugar, fugir. That he should send her back to her Deveria house devolvê-la para casa dela, to flee the temptation, fugir da to tentação, go to the battle ir para a batalha and do what he's supposed to e do. fazer o que ele deveria estar fazendo. But he sleeps with another man's wife. Então, mas ele dorme com a esposa de outro homem. So he goes to sleep with her. Então ele dorme com ela. And not long after, he gets word E não muito tempo depois, that she's pregnant. ele escuta que ela engravidou. Probably one of the worst things he heard in his life. Provavelmente uma das coisas mais difíceis de ouvir depois dessa situação. To hear that he had slept with a wife and he impregnated her. Perceber que ele tinha dormido com uma mulher casada e engravidou essa mulher. So when we look at our lives, Então, quando nós olhamos para a nossa vida, where are there those moments that we should have done something different? quais são aqueles momentos em que você deveria ter feito algo diferente do que você fez? Okay, in this series we're talking about sexuality. E nessa série a gente está falando, né, sobre o pecado sexual. And everything that we do outside of God's plan in terms of sexuality E tudo que nós fazemos que é contrário à vontade de Deus no sentido dessa área, na nossa sexualidade,
affects our relationships. afeta os nossos relacionamentos. It affects how we relate to people. Afeta como a gente se relaciona uns com os outros. It affects how we treat people. Afeta como nós tratamos uns aos It outros. affects how we think about people. Afeta até como a gente pensa sobre alguém. Okay, and it affects our relationship with God. E primeiramente afeta o nosso relacionamento com Deus. And so we come to these moments in our lives Então nós vamos para esses momentos cruciais das nossas vidas, where we're feeling maybe extremely tempted. em que nós estamos sentindo uma extrema tentação. We're maybe in a moment of extreme temptation, maybe with our boyfriend or our girlfriend. Estamos passando por uma tentação com o nosso namorado, nossa namorada. Okay, and we think to ourselves, I shouldn't go any further than what Nós we're doing. pensamos, nós não deveríamos passar desse limite, dessa linha aqui. But because of how you're feeling, you start to justify your actions. Mas porque da forma como você está se sentindo, você passa a justificar suas ações. And it's in those moments that it's so hard to look down the road E nesses momentos é tão difícil olhar para o final, to see how it's going to affect you, para ver como isso vai te afetar, to see what's going to happen. para ver o que vai acontecer com as suas decisões que você faz hoje. You don't know what's going to happen. Você não sabe o que vai acontecer. If you could look a year down the road and see all these consequences of what's happening now, Se você pudesse olhar um ano para frente e ver as consequências das suas ações de hoje, you wouldn't do it. você não faria algumas decisões. You would resist the Você urge. resistiria. Okay? So we need to be on guard. Precisamos estar vigiando, em guarda. And talking about a little more simpler things, Falando de coisas mais simples. talking about marriage, you know, marriage isn't simple. Falando de casamento. Casamento não é uma coisa tão simples assim. But there's when you get married one day, or if you are married, Quando você se casar um dia, ou para aqueles que já são casados, there's so many moments within marriage where you feel like you should do something, but you don't do it. há tantos momentos em que você, enquanto casado, você pensa, deveria fazer isso, mas você não faz. Okay, so I should go and wash the dishes, Deveria lavar louça, por exemplo. but I go and watch TV. Mas eu não, vou assistir TV. Okay? I should help around the house, Eu deveria talvez ajudar com as coisas da casa. or I could go and look on Instagram. Ou eu poderia olhar para o Instagram. I should get up in the middle of the night to help my kid, Eu deveria acordar no meio da noite para ajudar meu filho, né, que está chorando. or I could miss my alarm accidentally. Ou eu vou, né, fingir que eu não ouvi o alarme ou ouvi o choro dele. Okay? So we have these moments in our Temos lives esses momentos em nossa vida, where it's almost common sense that we know what we should do, que é quase que algo, o senso comum do que a gente deveria fazer, but we choose to do other things. mas escolhemos outra coisa. So now David starts to take this further. Então Davi agora, a partir desse momento, Davi ele começa a ainda mais buscar se acobertar. So once he hears that Bathsheba is pregnant, he Então calls her husband. quando ele escuta que ela está grávida, ele chama o seu marido. So he calls her husband back from the battle. Chama Urias da batalha. He takes him out of his responsibility, Tira ele também da responsabilidade que era dele. and he's probably wondering why he's coming back. E ele talvez nem saiba o porquê, ele fica pensando, por que eu estou saindo do meu lugar? And so you see in David's sin how it's affecting those people around him. Vê como o pecado de Davi começou a afetar outras pessoas. And so Uriah shows up on the scene. Então Urias ele aparece em cena, And this Uriah was actually not just some random person in the army. quando você estuda a vida de Urias, você vê que Urias não era só um simples soldado. He was actually considered what the Bible says is one of David's mighty men. Ele é considerado um daqueles que faziam parte da guarda pessoal de Davi, que eram os mais próximos, os mais fortes. So the mighty men, they were super trustworthy. Os homens poderosos de Davi, eles eram confiáveis. They were willing to give their lives for the king. Eles estavam dispostos até a entregar sua vida pelo rei. They were loyal to the death. Eles eram leais até a morte. They were also very elite warriors in the army. Então eles também eram soldados de elite And like I said, they were willing to give their lives for the e king. estavam dispostos a entregar sua vida pelo rei. So he wasn't just some random soldier, Então ele não era um soldadinho aí qualquer. but he was one of prominence. Ele era alguém de proeminência no exército. And not just prominence, but he honored and was so loyal to the king. Ele era tão leal ao rei e tão assim tinha o coração junto com o rei. And so David calls him from the battle. Então quando Davi chama ele da batalha, And when he gets there,
he has an opportunity again. David has an opportunity. Davi, naquele momento, tem mais uma oportunidade. When her husband comes, he could confess what he did to her. Quando o marido dela aparece, Davi poderia ter feito o quê? Confessado o seu pecado. So he should have done that. Ele deveria ter feito isso. But he chose to cover it up. Mas ele escolheu se acobertar. And so the relationship between Uriah and the king are starting to be broken. O relacionamento entre Davi e Urias estava começando a ser afetada. Without Uriah. Dá para ouvir? Então vamos lá. So David should have confessed in that moment. Naquele momento, mais uma oportunidade para Davi confessar. He should have told Uriah what happened. Ele deveria contar para Urias o que tinha acontecido. And what's interesting is the meaning of the name Uriah. É interessante porque o significado do nome Urias é muito legal. Okay, so the name Uriah means a flame of the Lord. O nome Urias significa uma chama do Senhor. Or it also means the Lord is my light. Ou também significa o Senhor é a minha luz. So looking at this guy face to face, Então, olhando para esse cara de face a face, he's looking at a guy's name who says that means the Lord is the light. então ele está falando com alguém dizendo, o nome dele é o Senhor é a minha luz. And so he can bring what has been deep inside him to the light. Então ele pode trazer aquele pecado escondido à luz. But he chooses not to. Mas ele escolhe não fazer isso. Okay, he's standing face to face with his friend, an elite warrior, Está someone who's diante, face trustworthy. a face com o seu amigo, uma pessoa confiável, uma pessoa que andava com ele. And so David sends him to go to his house to go hopefully sleep with his wife. Então Davi fala, vai lá para sua casa, na esperança de que o quê? Ele dormisse com a sua esposa. But we know the story that he doesn't sleep with his Mas wife. nós sabemos a história. Urias não fez isso. And it's at this moment that he says one of the most powerful statements in the whole story. E é nesse momento que Urias diz algo que é uma das frases mais poderosas dessa história inteira. Versículo 10, versículo 11. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou o que aconteceu. Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? E Urias respondeu, a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que nunca, jamais faria uma coisa dessas. So Uriah says, how could I go and do this? Então, Urias ele diz, como eu poderia fazer isso? Because he knew his responsibility. Porque ele entendia a sua responsabilidade. He knew his loyalty to the army, Ele sabia da sua lealdade ao exército, but he also knew his loyalty to David. e ele também sabia da sua lealdade ao próprio rei. So he knew what he should do. Então ele sabia o que ele deveria estar fazendo. And he didn't go sleep with his wife. E não, isso não era ir lá e dormir com a sua esposa. So this guy is being the standard that David couldn't meet. Esse Urias ele está sendo como se fosse um modelo para Davi seguir. He was so loyal and faithful to the king and the army. Ele era tão leal e tão fiel ao rei e ao seu exército. And so this probably dug really deep into the heart of David. Isso provavelmente entrou profundamente no coração de Davi. That what he had done is just Aquilo que ele fez foi terrível. so it goes a step further. E ainda ele faz mais. David hopes to get him drunk Davi espera embriagá-lo, a Bíblia fala. so that he can go down to his wife. Então que aí ele durma com a sua esposa, depois de bêbado. And he gets drunk E aí ele embebeda esse homem. and he doesn't go down to his wife. E mesmo assim ele não vai para casa dormir com a sua esposa. And so it's in this moment where he's actually intoxicated É nesse momento que ele está intoxicado ali, that he still does the right thing. ele ainda faz a coisa certa. And for us, there's many times when we're in moments of extreme temptation. E há momentos em que a gente está em tentação terrível. And if you're in this room, maybe you've experienced a temptation that's almost intoxicating. Talvez você já está aqui, você já sentiu essa intoxicação com o pecado, esse desejo pelo pecado. But the Bible says we always have a way out. Mas a Bíblia diz que nós sempre temos um escape.
Okay, there's always a way of escape. Sempre tem um lugar para que a gente possa correr. And so we're talking about the spirit of Delilah. Então a gente está falando desse espírito de Dalila. When it's just nagging at you day after day. Quando esse espírito está ali te irritando diariamente. And you're feeling tempted over and E você over. sente essa tentação vir sobre você dia após dia. We still have the ability to make the right choice. Ainda ali, naquele momento difícil, você pode tomar a decisão correta. And even in those moments, we know what we should do. E mesmo nesses momentos nós sabemos o que nós devemos fazer. But oftentimes we just fall in. Mas quantos momentos a gente não se entrega? And so we need to guard ourselves. Precisamos guardar o nosso coração. Because it's not a matter of if temptation comes, Não é sobre se a tentação vier, but it's when it comes. mas quando ela virá. And it's going to get strong. E às vezes ela vai ficar forte. But we need to know what we should do in those moments. Mas nós precisamos saber o que nós devemos fazer nesses momentos de tentação. We need to make up our minds ahead of time. Precisamos tomar decisões antes da tentação vir. Okay, so maybe you're in a moment of feeling extreme temptation. Talvez você está nesse momento de sentir uma tentação profunda. You need to get out of that situation. Você precisa sair desse lugar. Maybe you're at home alone on your computer. Talvez você está em casa sozinho no seu computador. You need to get out of there. Você precisa sair correndo de lá. You need to go for a walk. Você precisa sair para dar uma volta. You need to take a cold shower. Você precisa ir tomar um banho gelado. Okay, cool off a little bit. Se esfriar um pouco. You need to change the atmosphere that you're in. Precisamos mudar a atmosfera do lugar onde a gente está. You need to put worship music on. Você precisa colocar louvor e adoração na sua casa. You need to get into the word. You need to pray. Você precisa ir para a palavra, você precisa orar. You need to talk to someone. Você precisa falar com alguém. And that's one of the hardest things to do. É uma das coisas mais difíceis de se fazer. But you need to do it. Mas você precisa tomar essa decisão. We all need to do that. Todos nós precisamos ter pessoas com quem nós falamos. So that it helps us before we fall into something. Para que isso te ajude antes da tentação vir, antes de você cair. Because it takes one slip up Porque, na verdade, é quando a gente escorrega uma vez, to cause a lifetime of consequence. que pode, esse escorrego, né? essa vez que a gente escorrega e cai, isso pode ter consequências para muito tempo nas nossas vidas. David slept with her one time as we know it, and she got pregnant. Davi dormiu com ela uma vez e ela engravidou. It only takes one time. É só uma vez que é necessário. And some of us maybe are lucky, Talvez alguns de nós a gente tem sido sortudo. but that is not a way to live at all. Isso não é uma maneira de se viver. And in fact, it is going to cause more relational stress. Na verdade, vai trazer mais problemas relacionais para você. So I want to encourage you to put boundaries up. Quero te encorajar a colocar limitações na sua vida. If there's situations you're in, put up a boundary that will help guard you from Tem alguma temptation. situação que você está, você precisa ter esses limites já traçados. When Anna and I were dating, Quando a gente estava namorando, obviously we were tempted. claro, a gente sentia tentação. Okay, there's moments where you feel tempted, Há momentos em que você sente isso. but we put up a rule Mas a gente colocou algumas regras. that we wouldn't be alone in a house or apartment Nós together. nunca ficaríamos sozinhos na casa de alguém, no apartamento, algo assim. Because it helps you. Porque ajuda você. It's a practical thing that can really guard you. É algo prático que pode guardar a sua vida. And so put up these boundaries, Coloque esses limites. even if they're extreme, Talvez eles vão ser extremos, because it's going to save you from a lot of hurt and pain. mas isso vai te guardar de muita dor. And we know that God is a restoring God. Nós sabemos que Deus ele restaura as nossas We vidas. know that things happen, Sabemos que às vezes as coisas acontecem. and that God is willing and will heal us. E Deus ele nos perdoa e ele vai nos curar. But why not prevent it? Mas por que nós não podemos prevenir essas coisas? Why not prevent it from happening in the first place? Por que não prevenir antes delas acontecerem? So I want to encourage you with this. Put up boundaries. Então coloque essas limitações, trace essas limitações. So moving on in the story, Então continuando na história. David decides to give Uriah a message. Então Davi ele entrega uma mensagem para Urias. And he sends this message with Uriah back to the battle. E ele manda a mensagem através de Urias para Joabe. And this is where the story just continues to go deeper and deeper into sin. Essa é uma história que continua indo cada vez mais profundamente no pecado. So in this message, Uriah was told to give it to the commander, Então essa Joab. mensagem que ele recebeu, ele precisava entregar ela para o seu comandante, Joabe. And the message was that Joab, the commander, was to put Uriah on the front line. Então a mensagem era para que Joabe colocasse Urias, que é a pessoa que estava carregando a mensagem, na linha de frente da batalha.
para morrer, in hope that Uriah would be killed. para que ele fosse morto ali. So David gave this command. Então Davi deu esse comando. And he gave the command in the hands of the person that he wanted dead. Ele deu esse comando nas mãos da pessoa que morreria. And so this sin was just affecting relationships Então esse around pecado David. estava contaminando os relacionamentos de Davi e outros. Okay, and so it got to the point where Uriah went into battle Então chegou até o ponto em que Urias foi para a batalha and he died. e ele morreu ali. So he died in the battle. Ele morreu naquele lugar. And David's relationships were destroyed around him, Uriah and Bathsheba. Os relacionamentos foram destruídos ali. Batseba, Urias. And in verse 27 it says, No versículo 27 também diz: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. So it was unpleasing to God. desagradou o Senhor. So what are the things in your life that are affecting the relationships around you? Quais coisas têm afetado os seus relacionamentos? We all know that we can have a good influence on those around us. Sabemos que nós podemos ser uma influência boa para pessoas, But we also know that we can have really bad influences. mas também podemos ser pessoas que influenciam para o mal. So if your life is influencing people in a wrong way, Se a sua vida está influenciando pessoas de forma ruim, okay, we need to change that. precisamos mudar isso. We need to change the things that are happening inside. Precisamos mudar aquilo que está acontecendo aqui dentro. Okay, so moving on. Vamos continuar. The last point. O último ponto aqui. So, not doing what we should do, Não fazer o que nós sabemos que deveríamos fazer okay, results in consequences. tem consequências. I already kind of talked about this a little bit, Já falei um pouco sobre isso. but David goes through extreme lengths to cover up his sin. Davi, ele faz coisas indizíveis para cobrir o seu pecado. Okay, so first he goes and follows through with Bathsheba and falling into sin Primeiro with ele her, cai em pecado como Batseba, na imoralidade sexual, no adultério, okay, only to progress and have her husband killed. até chegar no assassinato do seu esposo. Okay, and so maybe you're in this place and you feel like I've actually messed up in this area. Talvez você está aqui nesse lugar e você sente isso. Eu caí nessa área. Okay, maybe you've been having struggles even to this day. Talvez hoje aqui ainda você passou por lutas e dificuldades. Okay, maybe you've struggled with pornography. Talvez você lutou com pornografia. Maybe you've done things with your boyfriend or girlfriend. Talvez você já fez coisas com seu namorado ou sua namorada. Okay, I know it's sensitive stuff, Sei que são coisas sensíveis. but God wants to show that there are consequences. Deus quer trazer essas coisas à luz, porque existem consequências. But He does want to heal you. Mas através dessas coisas você será curado. Okay, but just knowing from this day forward Sabendo que a partir de hoje, that what you do has o consequences. que você faz tem consequências. We need to understand that there are consequences. Precisamos saber disso, que há consequências. Okay, and so maybe you're here in this room and you're looking for ways to keep it hidden. Talvez você está aqui e você tenha escondido coisas dentro do seu coração. Maybe you're doing whatever you can in your relationships so that nobody knows what's deep Talvez inside. você está fazendo tudo o que você pode com todos os seus relacionamentos para esconder algo que está acontecendo no seu coração. I want to encourage you that God wants you to open your heart. Deus quer que você abra o seu coração nessa noite. There's no worse place Não há lugar pior for a Christian para um cristão to be in para estar, than if you know what you should do but you don't do it. para um cristão que sabe o que ele deveria estar fazendo, mas faz o contrário, faz outras coisas. Because as a Christian, we've entered into this relationship with Jesus, Que como cristãos nós entramos nesse relacionamento com Cristo, and we know what we should do, em que nós temos o Espírito Santo e Ele nos diz o que nós devemos fazer, but we don't do it. mas às vezes a gente não faz. And when we don't do it, E quando nós não fazemos, we're in a place of complete misery. estamos em um lugar de miséria, miserável. Because people in the world, they don't have this sense. Que as pessoas no mundo, elas não têm nem esse senso. And it's almost like we're entering into a bondage that even people outside don't experience. Muitas pessoas lá fora nem experimentam esse tipo de condenação que muitas vezes nós sentimos. Because when you know what you should do and you don't do Que it, quando você sabe o que você deveria estar fazendo e não faz, the Bible says that's sin. a Bíblia diz que isso é pecado. And when you sin, E quando você peca, everyone here knows that it brings a lack of peace in our hearts. sabemos que esse pecado traz falta de paz ao nosso coração. But the enemy wants to keep it hidden. Mas o inimigo quer que você mantenha
mantenha tudo escondido. He wants to keep it locked down inside of you. Ele quer que você deixe aquilo dentro do seu coração. I've been there Eu já estive lá many times. muitas vezes. Because you don't want to show what you have inside. Você não quer mostrar o que realmente está aqui dentro. You don't want to reveal what's deep inside because you're afraid of what people will think. Porque você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. I've been there. Eu já estive nesse lugar. But God wants us to open our hearts. Mas Deus quer que você abra o seu coração nessa There's noite. strength in opening our hearts. Há força quando você abre o seu coração. Even if you've done the most unthinkable things, Mesmo se você já fez coisas indizíveis, God can heal that. Deus pode curar essas coisas. He can cure and purify your heart. Ele pode purificar o seu coração de novo. So open your hearts. Então abra o seu coração. Open your hearts. Abra o seu coração. So, we need to understand that there's moments that we struggle. Há momentos em que nós estamos em lutas, lutas e lutas. And we know what we should do, Sabemos o que deveríamos estar fazendo, but we don't do it. mas não fazemos. So, I want to encourage you today Quero te encorajar essa noite, that God wants to bring us to a place where we do what we should do. em que o Senhor vai falar ao nosso coração, em que você vai aprender a obedecer o que Deus te dirige a fazer. Okay, not based out of law, Não por causa da lei, not because of rules, não por causa de regras, but because this is the way that God designed us to live. mas porque é dessa forma com que Deus te criou para viver. And so we need to understand that there's consequences. Claro que há consequências para os nossos atos. There's things that we do that result in big consequences, sometimes smaller. Tem coisas que a gente faz que tem resultados mais drásticos, outros menores. So David experiences these consequences. E Davi, ele experimenta as consequências do seu pecado. He had an affair, Ele caiu em adultério. okay, and this displeased the Lord. E isso desagradou o Senhor. But we see in chapter 12 Mas nós vemos no capítulo 12 that a prophet named Nathan que um profeta chamado Natã actually comes to confront David. vem e confronta Davi. So David didn't open up about this, Então, Davi, ele nem confessou o seu pecado, but he was confronted, mas ele foi confrontado, okay, because God still had a plan for his porque life. Deus ainda tinha um plano para a sua vida. And so God needed to get rid of this sin in his life. Deus tinha que se livrar desse pecado no coração de Davi. So he used a prophet to confront Então, him. ele usou esse profeta para confrontá-lo. Okay, and so God explains all that he had given to David. E aí, Natã fala de todas as coisas que Deus tinha dado para Davi. Okay, so he starts to list things in 2 Samuel chapter 12. Capítulo 12, né, de 2 Samuel. Ele começa a listar todas as coisas que Deus já tinha dado para Davi. He was anointed over Israel. Ele foi ungido como rei de Israel. He was delivered from the hand of Saul, the king before. Ele recebeu o livramento da mão de Saul. He was given his master's house. Ele foi dado o palácio do seu rei. He was given the house of Israel and Judah. A ele foi dado tanto Israel quanto Judá. But it says David despised the commandment of the Lord Mas Davi desprezou o mandamento do Senhor by doing evil in his sight. e fez o que era mal diante dos seus olhos. Okay, and so there was consequences that resulted. Então, houve consequências daquilo que ele fez. In chapter 10 or chapter 12 verse 10 to 15, Nos versículos 10 ao versículo 15, the consequences were listed. as consequências foram listadas ali. So it says the sword shall never depart from your house. Que a espada nunca estaria fora da casa de Davi. So as long as David lived, there would be the sword against his house. Enquanto Davi vivesse, haveria uma espada na sua casa. So when you start reading through the story of David, Quando você lê a história de Davi, depois, you start to see how his sons were affected by this. você vê como os seus filhos foram afetados pelo seu pecado. Because there was some intense stories of his sons being slain. Depois houve umas histórias dos seus filhos mesmo morrerem And so na espada, né? A espada. So the sword would not leave his house. A espada não se apartaria da casa de Davi. It also said that David's wives would be taken from him. Também diz que as esposas de Davi seriam tiradas dele. They'd be put to shame by his neighbors. Elas seriam envergonhadas. And then the last thing that was said E a última coisa is that the son of Bathsheba that he impregnated her with, seria aquele filho de Batseba, né, no qual Davi engravidou ela, would actually die. ele também morreria. So there was consequences. Houve consequências para o pecado de Davi. There was
things that came as a result of his sin. Houve consequências que vieram como resultado do seu pecado. So there's consequences to our actions. Há consequências para as nossas ações. Okay, we need to understand this Precisamos entender isso. and let this even help us walk in purity and honoring unto E fazer God. com que isso nos ajude a buscar a ajuda que a gente precisa, buscar a cura que a gente precisa. Okay, Galatians 6, Gálatas 6, verse 7 to 8 says, versículo 7 ao versículo 8 diz: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. okay, so sow to the Spirit. Então semeie para o Espírito. Do what is right. Faça aquilo que é correto aos olhos do Senhor. At the end of this story, we know that David did repent Ao final dessa história, nós sabemos que Davi se arrepende and that God did forgive him, e que Davi recebeu o perdão. but he still suffered Ele consequences. passou pelas consequências das suas ações. So I want to call the team up. The Então eu worship queria team. chamar o pessoal para subir, teclado. Mateus. So during tonight, we've looked at just different ways of David doing what he shouldn't have done. Então hoje, nessa noite, nós olhamos para as coisas que Davi fez que ele não deveria ter feito. Okay, that he did things that he shouldn't have done, Ele and fez that essas ações he was willing to cover it up. e que ele estava disposto a cobrir o que ele tinha feito de errado. But then we see this great contrast in the story Mas nós vemos esse contraste na história. by the man named Uriah, Por esse homem, Urias, who was faithful. que era fiel, He was willing to take up his responsibility. que estava disposto a assumir a sua responsabilidade. And he was willing to align his life with what was correct at that time. E ele estava disposto a alinhar a sua vida aos olhos do Senhor. So throughout this series, Então, no meio dessa série, we've talked about a few different Bible characters. falamos já de alguns personagens. So we talked about Joseph. Falamos sobre José. Joseph was a man that served God faithfully. Vemos que José foi um homem que serviu ao Senhor fielmente. So Pastor Pedro spoke about this. O pastor Pedro pregou sobre a vida de José. Okay, that there was a moment where Joseph experienced extreme temptation. Houve um momento em que José passou por uma tentação profunda, difícil. Okay, and it was the moment where he was in the house serving in Potiphar's house. É naquele momento em que ele estava ali na casa de Potifar, servindo ali. And the Bible says that day after day, Potiphar's wife was trying to get him to sleep with him. A Bíblia fala que essa esposa de Potifar, dia após dia, estava tentando José. Okay, and in Genesis 39, verse 9, Em Gênesis 39, versículo 9, says, diz... Gênesis 39, 9. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? okay, so he says, how could I do this against God? Como poderia, de novo essa palavra. Okay, he knew what he needed or should do. Ele sabia o que ele deveria fazer. And he took up the opportunity to flee and run from that E temptation. ele usou aquela oportunidade da tentação para fugir dela. And then we looked at the life of Samson. Também olhamos para a vida de Sansão. And Samson's life was a little on the contrary of what Joseph's life was. E Sansão ele é um contraste a José, né? Okay, so throughout his life, he actually abused the gift that God gave Na him. verdade, durante a vida de Sansão toda, ele abusou o dom que Deus tinha dado para ele. He used the gift for his own furtherment. Ele usou o dom que Deus tinha dado para o seu próprio avanço. Okay, and so he stepped out of what he should have done, Ele saiu daquilo que ele deveria estar fazendo and he stepped into the possibilities of what he could do. e ele foi para as possibilidades daquilo que ele poderia fazer. Okay, and he even abused his Nazirite vow. Ele ainda abusou do seu voto nazareno. So we see different characters in the Bible, Há diferentes pessoas na palavra. some doing what they knew they should do, Algumas fazendo aquilo que eles sabiam ser correto, sabia ser o certo. but others just stepping out into what they felt was better. E alguns deles indo para as possibilidades, aquilo que eles poderiam fazer. So we need to be those that step into the should. Nós devemos entrar no dever, naquilo que nós somos chamados a fazer. Okay, and so a lot of times we think, oh,
come to these smaller decisions. Às vezes a gente pensa nas nossas decisões menores. So we think, oh, I should wear that or I should eat this. Eu deveria usar essa roupa ou comer isso. Okay, but that's not what I'm getting at Não today. é sobre isso exatamente. What I'm getting at is that we'd be led by the Holy O que Spirit. eu quero falar com vocês é sobre sermos liderados pelo Espírito Santo. That when we step into relationship with God, Enquanto nós entramos nesse relacionamento com Jesus, that God would lead us into these should moments. em que Deus vai nos levar a esses momentos de devemos, de saber o que nós devemos fazer. Okay, that we would know what we need to do and step into that. Nós vamos saber qual é o nosso posicionamento e nós vamos assumir essa posição. Because like I said, when we enter into this relationship with God, Como eu falei, nós entramos nesse relacionamento com Jesus, com Deus. there's one way that God wants us to go. Há um caminho que o Senhor preparou para nós. But then there's going to be temptations to go all these other ways. Mas vão haver possibilidades inúmeras. And so that we would just be in tune with the Holy Spirit. Mas você precisa ouvir do Espírito Santo qual é o caminho. Okay, that we would walk according to the Spirit. Devemos andar de acordo com o Espírito. Okay, Galatians 5:16 says that we would walk according to the Spirit, Gálatas 5:16 diz: vivam pelo Espírito. and that doing this we wouldn't satisfy any desires of the flesh. Enquanto você fizer isso, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Okay, in the New Testament we see an example of this. Vemos exemplos disso no Novo Testamento. I remembered a story, or Anna reminded me of a story of Mary in a time with Jesus. Então a gente lembrou daquela história de Maria na casa do Senhor, na casa com Jesus, né? Okay, so they're all gathered together and she has this expensive perfume. E ela está ali na casa com aquele perfume caro. And she breaks this perfume and pours it over Jesus. E ela quebra esse perfume aos pés de Jesus. And Judas looks at her E aí Judas olha para ela and says, "You could have sold that and given it to the poor." e diz: você poderia ter vendido isso e dado aos pobres. But she knew in that moment what she should do. Mas naquele momento ela sabia o que ela deveria fazer. And Jesus rebuked Judas. E aí Jesus ele fala contra Judas naquele momento. Okay, and he spoke and said, "This is what she's supposed to do." Ele diz: é isso que ela deveria estar fazendo aqui aos meus pés. And there's going to be many moments in our lives, E haverão muitos momentos em sua vida, even moments that don't make sense, momentos que não fazem nem sentido. where we just know that the Holy Spirit is leading us to do Mas something. nós vamos saber o que o Espírito Santo está nos direcionando a fazer. And that we would learn to align our lives with what the Spirit wants us to E do. nós vamos aprender a alinhar as nossas vidas com a vontade do Espírito Santo. And one of the greatest examples of this E um dos maiores exemplos disso, comes from Jesus. é claro, é de Jesus. When Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, right before he was arrested, antes da sua prisão, he's there praying before the Father, ele está ali orando ao seu Pai. and he's in great anguish Ele because of está num what's going momento to de happen. angústia por causa daquilo que vai acontecer. The Bible said he was sweating blood, A Bíblia diz que ele até suava sangue. and he actually asked God, "Take this cup from me, E if ele it is your disse: will." se for a sua vontade, remove esse cálice de mim. But he said, "Not my will be done, but your will be Mas ele done. diz: não a minha vontade, a sua vontade, Jesus. Let your will be done and not Que mine." seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus could have stood up and walked away. Jesus poderia se levantar e sair do fora. Jesus could have walked away and chose not to do the Father's will. Jesus poderia ter se levantado e saído da vontade de Deus. But he knew what he should do. Mas ele sabia o que ele deveria fazer. He knew what he needed to do. Ele sabia o que era necessário que ele fizesse. And he needed to walk into what God had called him to do. E era necessário que ele andasse de acordo com o seu chamado, e o seu chamado era a cruz. And so we know that Jesus would go to the cross after this. Então nós sabemos que Jesus iria para a cruz depois disso. That he would die for our sins. Ele morreria pelos nossos pecados. That he would rise again. E ele ressuscitaria. So not only we can come into right relationship with him, Então não somente nós podemos ter um relacionamento correto diante de Deus, but we have the ability now to walk according to his will. mas agora nós podemos andar de acordo com a vontade do Pai. That we have the ability to walk in what we should do. Podemos andar de acordo com o que devemos fazer, By his grace and by the power of the Holy pela Spirit. graça do Senhor e pelo poder do seu Espírito. So when we realize more and more that we have this power on the E inside quando of nós us, entendemos que nós temos esse poder em nós, we start to realize more and more what we should do. podemos perceber e ouvir aquilo que nós devemos fazer. And like I said, I know it sounds like almost common Eu sense. sei que parece até algo do sentido comum assim,
it's almost like we know what we should do, but we don't do it. Nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. But God wants us to continue to realign our hearts every day. Mas todos os dias que haja esse realinhamento nosso. That the spirit of Delilah would no longer have a hold on Que o us. espírito de Dalila não possa mais dominar os nossos corações. That we would be able to walk out the should moments of Que nós our possamos lives. andar nesses momentos de devemos, de saber o que nós devemos fazer. And the more we walk out these should moments, E enquanto nós andamos nesses momentos, quando nós obedecemos, the more they become more and more almost like I need to do this. mais você vai começar a ter necessidade de fazer essa vontade de Deus. Because we want to live a life honoring to God. Porque você vai querer honrar o Senhor. And that when we start to do E this, quando nós fazemos isso, we take up our responsibility. nós assumimos nossa responsabilidade. We're more disciplined. Somos mais disciplinados. Because we know what we should do. Porque sabemos o que devemos fazer. Our relationships are better. Nossos relacionamentos são melhores. Those around us are being affected in a good way. Pessoas são afetadas ao nosso redor de maneira positiva, de maneira boa. And instead of walking with consequences, E ao invés de andar debaixo das consequências do pecado, we're walking in blessing. estamos andando debaixo da bênção de Deus. We're walking in fruit. Estamos andando nos frutos do Espírito. We're walking according to what God has for us. Estamos andando de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus tem para a nossa vida. That we would walk in this. Queremos andar nisso, Jesus. That we would know His will. Podendo conhecer a sua vontade. And that Jesus would lead us every single day. Que Jesus nos lidere e nos conduza todos os dias. I want to pray for you today. Quero orar com vocês essa noite. I think there's a couple different groups here today. Talvez tenha alguns grupos aqui essa noite. Maybe there's a group that you feel like you've messed up in this area. Talvez tenha um grupo aqui de pessoas sentindo muita condenação, sentindo que você falhou nessa área. And you've maybe not gained the victory yet. E você ainda não conquistou a vitória. I want to encourage you that there is a life transforming Savior. Tem um transformador chamado Jesus aqui. I want to encourage you that you would ask God to show you those should moments. Quero que você ore agora pedindo para que o Senhor te mostre esses momentos de saber o que você tem que fazer. Maybe you need to talk to someone. Talvez é necessário que você abra o seu coração com alguém. Maybe there's something that you need to stop doing. Talvez há algo que você precisa cortar da sua agenda, da sua vida. Maybe there's something that you actually have to start doing. Like Talvez something tenha algo good. que você precisa começar a fazer. I want to encourage you today Quero te encorajar hoje. that God wants to lead your life. Deus quer conduzir a sua vida. That God wants to direct your life. Deus quer dirigir os seus passos. But maybe you're here in this room and you feel like you're doing really well. Talvez você está aqui e você sente que você está no topo. I want to encourage you that keep guard, stay alert. Quero te encorajar, permaneça posicionado, vigiando. Keep pursuing God. Continue buscando o Senhor. Don't stop. Não pare. Don't get lazy. Não fique preguiçoso nesse lugar. In fact, get more discipline. Na verdade, assuma mais responsabilidades e disciplina. Keep pursuing God with all your Continue heart. buscando ao Senhor com todo o seu coração. When I was praying for tonight, Quando eu estava orando por nós essa noite, I felt like God put two words on my heart. eu senti Deus colocar duas palavras no meu coração. The first one was A primeira é... the first one was that I feel like God wants some people to just stand up. Eu senti Deus dizendo para mim que há pessoas que precisam se colocar de pé, permanecer de pé. Okay, that maybe you feel like you're down and you're just being attacked and you've fallen. Você se sente derrotado, caído. I want to encourage you to stand up, not right now, Eu quero te encorajar a se colocar em pé, não agora. but just stand up and just get up and start walking. Eu quero te convidar a se levantar e começar a andar, de cabeça em pé, não agora. I've been in those moments Eu já where, estive nesse lugar I've been in those moments where I'm down em que eu me senti derrotado. and you need to just stand up. Você precisa se levantar, se colocar de pé. It takes a lot of strength, Isso precisa de muita coragem e força. but God wants to help you do Mas this. Deus quer fazer com que Deus quer te ajudar nesse processo. Just get up. Se levantar, Just get on your feet. se colocar de pé, Start walking. começar a caminhar em Start vitória, walking according to God's will. começar a andar de acordo com a palavra de Deus. And He's going to strengthen you. Ele vai te fortalecer.
The Bible talks about how a righteous man falls 7 times. A Bíblia fala como um homem, segundo o coração do Senhor, ele cai diversas vezes. But he gets back Mas up. ele se levanta And novamente. he keeps E ele walking. continua caminhando. I know what it feels like to be down. Eu sei o que é esse lugar. I've been in those moments where I feel so down and Já depressed. já almost. estive nesse lugar em que a depressão toma conta do seu coração, a angústia. And maybe you're here and you feel that. Talvez você está aqui, você sente isso. Get up. Se levante, Stand up. se coloque em pé Walk. e ande. I would encourage you with that today. Quero te encorajar com isso essa noite. And the second one I want to encourage you with E a segunda coisa que eu quero te encorajar is sometimes we tell God, take the lead of my life. muitas vezes a gente diz para o Senhor, assuma o comando da minha vida. Jesus, just take position in the lead spot. E a gente diz, Jesus, assuma o seu lugar na frente. I want to encourage you today that He's already leading. Eu quero te encorajar que Ele já está conduzindo. And that the problem is we're not following. O problema é que a gente não está seguindo. Jesus wants to lead your life, but sometimes we just don't follow. Jesus quer conduzir a sua vida, mas você precisa segui-lo. So stand on your feet Então se coloque em pé and walk and follow Jesus. e ande, siga a Cristo And He will transform your life. e seja transformado em sua vida. So if you want to stand to Se your você quiser feet se today, colocar de pé nessa noite agora de verdade. verdade. I want to encourage you today, if you have something in your heart, talk to somebody. Se você tem algo no seu coração essa noite, compartilhe com alguém. Open your heart, Abra o seu coração. and God will transform your heart. Deus vai transformar o seu coração essa noite. Let's pray. Vamos orar. Jesus, I thank you for this night. Senhor, obrigada por essa noite. God, I thank you that you are here ministering to our hearts. Senhor, obrigada porque o Senhor está aqui ministrando aos nossos corações. I pray, God, that your word would just transform our hearts. Senhor, eu oro para que a sua palavra transforme os nossos corações. God, we're reading about a king that was very powerful. Nós estamos falando sobre um rei muito poderoso. He did a lot of amazing things in his life. Ele fez coisas grandiosas em sua vida, But he had a moment of weakness. mas ele teve um momento de fraqueza. And he started the downward spiral into sin. E ele começou a cair cada vez mais profundamente em pecado. Because he was doing what he shouldn't do. Porque ele estava fazendo o que ele não deveria estar fazendo. I pray, God, that we would learn to do what we should do. Senhor, nos ensina a fazer o que nós devemos fazer. God, we have this relationship with you that now we can hear and listen to your direction. Senhor, nós temos relacionamento contigo que nos ensina a ouvir a sua voz, nos ajuda a conhecer o seu coração e a sua vontade. I pray that we would learn to walk and follow you. Nos ensina a caminhar e seguir os seus passos. God, I pray for all those in this room that feel like they're down and out. Eu oro para aqueles que se sentem derrotados nessa noite. I pray that they would have the courage and the boldness under your power Eu oro agora para que eles tenham a coragem e a ousadia to stand back para up, se colocar de pé de novo, to keep going, para continuar caminhando, to keep pushing para forward. continuar seguindo, God, that they would just know what they should do. para que eles saibam exatamente o que lhes é necessário fazer. And God, I pray for those that are in this place, E Senhor, eu oro por aqueles que estão nesse lugar, that maybe they feel like they're doing good. que talvez sintam que estão bem. God, I pray you would remind them tonight Senhor, eu oro que eles sejam lembrados essa noite, that they need to keep going que eles as well. precisam continuar caminhando e seguindo também, That they wouldn't stop, que eles não parem, that they would keep going, mas que eles continuem, that they would go deeper and deeper in their que eles relationship possam with ir you. mais e mais profundo no seu relacionamento contigo. Jesus, we thank you what you did for us. Jesus, te agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós. Jesus, we thank you that we're not alone in this. Obrigado porque nós não estamos sozinhos em meio a tudo isso. That we have the creator of the universe living on the inside of us. Temos o Criador dos céus e da terra habitando em nosso coração. I pray, God, that we would rely 100% on that strength. Que nós possamos estar debaixo da sua vontade e da sua força. And I pray, God, that we would open our hearts to those around us. E que nós possamos compartilhar o que estamos passando. God, we are your body, Jesus. Nós somos o seu corpo, Jesus. We are your body. Somos o corpo de Cristo. God, and when one part of the body is lacking or E se hurting, alguém no corpo está doendo, está fraco, God, that we would all gather around that person and lift them up. que nós possamos nos ajuntar ao redor dessas pessoas e levantá-los. God, there's no condemnation in this place. Não há condenação nesse lugar, But there's Jesus. healing in this Há place. cura nesse lugar. There's transformation in Há this place. transformação nesse lugar. And so, God, we lift
you up above Então every nós te circumstance, levantamos, Jesus, nesse lugar. above every situation. Sobre toda circunstância e situação. God, help us to live lives honoring to you. Senhor, nos ajude a viver vidas que te honram. By your grace and by your power. Pela sua graça e o seu poder. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Em nome de Jesus.